e queria dizer que, quando comecei a ler este livro da Margarida, não sabia o que é que estava na última página, porque nunca vou à última página dos livros ler o que é que lá está. Mas depois, quando cheguei ao fim, a Margarida dizia que gosta de contar os silêncios. Os silêncios de todos nós. E quando eu li que gostava de contar os silêncios, o que achei foi verdadeiramente que o que a Margarida faz é pintar os silêncios com uma caneta. Eu acho que a Margarida realmente tem um pincel na ponta da caneta e, portanto, faz quadros nos seus livros. E é por isso que lhes dá tanta vida. Esta é a minha metáfora para os seus livros todos. E quando falo de todos, falo deste, também lembrei-me logo no Contar os Silêncios do Nome Esperança e do número 11. E de outros, mas quer dizer, estes são também contar os silêncios e, no fundo, as vidas reais que todos nós temos. Vivemos muito, estamos muito no tempo das aparências, das plateias, do que parece e aparece de nós, e na realidade o que aqui conta e o que aqui está em causa é o que vem de dentro de nós. A primeira coisa que eu gostava, e sobretudo para quem ainda não leu o livro, de sublinhar é um bocadinho isto. Nós temos que ter em conta quando ou para quando este livro nos remete. Remete-nos para um tempo onde não havia telemóveis, remete-nos para um tempo onde não havia internet. Parece impossível, não é? Parece impossível. Para as pessoas mais novas parece mesmo impossível. Remete-nos para um tempo onde a comunicação entre as pessoas era feita com mais esforço, onde para falarmos ao telefone tínhamos que ir a casa e esperar que o outro estivesse em casa, e portanto o tempo em que este livro é escrito não é indiferente a toda a história. Por outro lado, quando a Margarida me mandou o livro, aliás, me mandou por a capa do livro, e este deixa-me entrar na tua vida desta maneira, portanto com esta cara que não é cara, que é quase a parte de trás da cabeça, eu disse, foi aquilo que disse no e-mail, realmente é suficientemente esclarecedor e é suficientemente enigmático. E, portanto, é muito difícil uma capa ser esclarecedora e enigmática ao mesmo tempo, mas esta é. E, portanto, até na capa eu acho que este livro foi fixe. Bom, como é que eu entendi este livro? Agora foi aqui que eu disse que a Teresa me tramou, disse algumas coisas que eu ia dizer, mas não faz mal. Pronto. Como é que eu entendi este livro? Este livro é contado, e essa foi, eu acho que é a parte mais genial, embora eu goste muito do livro todo, a parte mais genial do livro é que ele é contado por 3 pessoas ao mesmo tempo, que são diálogos interiores de 3 pessoas que não só contam o que estão a pensar e a sentir, mas depois reproduzem diálogos que tiveram com o outro em quem eles estão a pensar. E algumas partes do livro, ainda por cima, põem 2 diálogos interiores ao mesmo tempo, ou seja, põe, por exemplo, o do Duarte e da Luísa. Pronto. A Luísa, Duarte, a Alda, para quem ainda não leu, olhem que o Duarte é muito mais importante do que parece. Mas pronto. O Duarte parece ali assim uma figura meio neutra, é tudo menos neutra. E de facto é muito bem entendida por quem entende. Bom, eu disse também à Margarida que não achava nada que este fosse um livro sobre alcoolismo. Eu devo dizer-vos que tive o privilégio de conhecer Alcoólicos Anónimos em 1985, quando terminei ainda só a licenciatura, e fui convidada para fazer um treino. Tive a sorte de ser convidada, não foi por mérito nenhum meu, para fazer um treino no tratamento de pessoas com dependência do álcool, portanto, modelo Minnesota. E foi aí que eu conheci pela primeira vez os Alcoólicos Anónimos, cujas reuniões cá em Portugal, havia uma em inglês no Estoril, se não estou enganada, havia aqui na Travessa do Corpo Santo, número 32, ali embaixo, e havia para aí uma no Algarve em inglês, acho eu. Acho que era por aí. Como? Havia também muito, se calhar, pronto, não, isso já não me lembro, pronto. E, portanto, depois fiquei com uma ligação muito especial a Alcoólicos Anónimos, ao qual estive ligada, por não ser, não por nada, não por outra razão, à qual estive ligada por ter a profissão que tenho e, portanto, Alcoólicos Anónimos, desde que se constituiu como associação, tem, digamos, 1 ou 2 pessoas que, não sendo adictos e, portanto, podendo não ser anónimos, podem representá-los naquilo que o anonimato, não permite, digamos assim. Deixem-me só abrir aqui um parênteses
não é nenhuma lição sobre alcoolismo, mas para vos dizer que eu prezo muito, porque eu sempre entendi o programa de Alcoólicos Anónimos e de todos os grupos 12 Passos como programas de vida e não como apenas programas de recuperação de pessoas com dependências. E, portanto, nesse sentido, gosto particularmente da forma como a Margarida gera isto, porque, e há bocadinho também se disse, a ajuda é para quem quer, não é para quem precisa. E, portanto, é isso mesmo, ou seja, a recuperação das dependências é para quem quer, não é para quem precisa. E estes grupos de autoajuda são claramente um caminho de ajuda para quem a pede e para quem encontra ali identificação, etc. Realmente são grupos que não promovem em nenhuma circunstância o protagonismo das pessoas e nesse sentido é que é o anonimato. É apenas para que cada um na sua condição não é para esconder, não é no sentido de esconder e às vezes para quem não sabe destas coisas fica um bocadinho aflito na perspectiva do olhar para os grupos de anónimos, MAs, AAs, etc., como se fosse um gueto, uma coisa escondida. Não é, e eu acho que a Margarida dá aqui bem a noção da liberdade com que a pessoa pode ou não procurar a ajuda através dos grupos. Mas eu estava a dizer, vou voltar um bocado atrás para dizer que eu também disse que acho que este livro é muito mais do que um livro sobre uma história de alguém que tem um problema de alcoolismo. Este livro é um livro de uma data de sentimentos que nós todos podemos experimentar. Este livro também é um livro de solidão, mas também é um livro de amor e também é um livro de dedicação. E também é um livro que remete para alguma coisa que se calhar todos nós temos que ter cuidado e que em função da condição de cada um, uns terão que ter mais cuidados que outros, porque as dinâmicas familiares são diferentes em diferentes famílias, com pessoas com diferentes características, que é a questão do alguém que depende, que outro dependa de si. E esta é, de certa maneira, a Luísa, que depois evolui e faz um caminho. E, portanto, a Luísa, o Duarte e a Alda, ou a Alda, a Luísa e o Duarte, são três figuras que dão corpo a esta história e que, a este quadro, se quisermos, e que, na minha perspectiva, e como há bocadinho também a Teresa dizia, suscitam reações em nós quando vamos fazendo a leitura. Há uma coisa que eu gostava de vos dizer, é que as personagens têm imensa densidade. Eu não vou dizer, não vou classificar, porque o Duarte fica para desvendarem quando chegarem mais para a frente no livro. Mas a Alda é muito mais do que uma alcoólica. A Alda é uma mulher em solidão. E o que dá aqui muita força ao livro é a raiva e a impotência da Luísa em não conseguir ajudá-la a querer recuperar. Mas, de facto, esta mulher é uma mulher que vamos percebendo logo ao princípio das primeiras páginas do livro, efetivamente tem um problema de alcoolismo, mas a sua relação com o álcool é, desde o princípio, uma relação de quem quer morrer. Vamos ver o que é que acontece depois. Mas o ela não querer, o ela não querer ajuda, o ela ser capaz de destruir a sua própria identidade e atentar contra a sua dignidade a partir do momento em que é completamente impotente perante o álcool. Tudo isto é uma mulher real. Há muita gente que passa por este tipo de sofrimento. Agora, o que não é mesmo dizer isto e dizer que esta mulher tem um problema de solidão e que tem a solidão, digamos, é transversal à vida dela e ela, enfim, serve-se do álcool para fazer uma fuga para a frente em relação a este tipo de solidão. Dizer isto não é dizer que este alcoolismo ou qualquer outro tem uma causa. Não há causas para estas coisas. Há fatores que podem contribuir mais ou menos para elas, porque pessoas com a mesma história fazem-na de formas diferentes, ou com histórias muito semelhantes vão conduzi-las a fins muito diferentes. E, portanto, no fundo, sem querer tomar tempo mais, queria dizer-vos, no fundo, que vale a pena ler, vale a pena deixar-se sentir e, sobretudo, vale a pena perceber que a Margarida, nos livros que eu já li, e já foram alguns, é alguém que sabe pintar a vida e, portanto, só por isso qualquer livro que lance é para ser lido.
porque às vezes nós andamos a fugir da vida real, porque é muito mais agradável continuarmos a brincar com tudo aquilo que da vida não se pode dizer que é fictício, porque são momentos, é bom rir, é isso que dá sentido ao estar, é isso que engrandece os momentos, mas a vida também é isto. E se nós soubermos ler estas coisas com a proximidade suficiente para termos capacidade de entender e de compreender quem está à nossa volta, e com a distância suficiente para não submergirmos e não nos deprimirmos com o livro, estamos a fazer um bom uso do que pode ser a leitura. E, portanto, no fundo, cada livro seu é um momento de gratidão para todos nós. E é um bocadinho isso que queria deixar aqui. Se depois, quando conversarmos, houver mais alguma ideia, para eu não me esticar muito, porque já me estava a lembrar de mais 3 ou 4 coisas para dizer, mas pronto. Se depois, quando conversarmos, houver mais alguma coisa que venha assim a propósito, diremos. Mas muito obrigada.